Olá, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, gente, nossa aula de matemática inicia agora, tá? Nós iremos fazer a correção da aula anterior, fazer uma retomada sobre frações, aquele conteúdo gostoso, maravilhoso. Eu adoro fração, eu sempre gostei de fração quando eu estudava. E frações é um dos conteúdos assim mais gostosos, porque você aprende com facilidade, não é um conteúdo difícil, tá? E nós fizemos, quero parabenizar todos aqui, porque fizeram aquela avaliação lá no Google Forms, naquele formulário que eu mandei, aquele formulário digital, eu mandei para vocês o formulário, pedi que vocês respondessem, né, na sexta-feira, e assim, foi sucesso total. Houve, eu acho que 2 erros só, uma questão e 2 na outra, então isso quer dizer que vocês aprenderam, mas mesmo assim, eu trouxe hoje uma revisão geral sobre essa parte básica aí da fração, porque o que vem pela frente requer aprendizagem dessa primeira parte, tá bom? Então a gente vai reforçar, pegue aí o livro de vocês, pegue seu caderno, pegue a atividade, tá? Aquela atividade lá que nós fizemos do quadro fracionário e vamos fazer anotações, tá bom? Porque aquilo que vocês acharem interessante, vocês vão anotando no caderninho, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar. Bom, pessoal, vamos começar com a nossa frase do dia, tá bom? Vamos ver? A frase do dia diz o seguinte: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Quem falou isso foi o Paul Pizer. Ele fala o seguinte, que o nosso futuro, ninguém pode prever, né? Eu não posso saber se amanhã eu vou estar aqui, se amanhã eu vou estar feliz, se amanhã eu vou estar alegre, né? Se eu vou estar saudável, ninguém pode prever. Mas nós podemos criá-lo, algumas coisas nós podemos criá-las, até na questão da saúde, evitando comendo coisas que nos fazem mal, né? Evitando ficando perto de pessoas que trazem más energias, né? Tem que ficar perto de gente alegre, né? Feliz, que traz boas energias pra gente. Então a ideia é essa, é que nós possamos criar o nosso futuro fazendo coisas boas, tá bom? Então vamos ficar com essa frase do dia hoje pra, olha, começar o nosso dia com o pé direito. Então vamos lá, vamos falar sobre fração, retomar mesmo, tá, pessoal? É para aprender. Aquilo que você achar interessante, isso aqui é interessante, deixa eu pausar aqui. Você pausa o vídeo e anota, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, o que é fração? Fração é uma porção, é uma parte de um todo, né, que foi dividido. Número que designa uma ou mais partes do que foi considerado na unidade. Nós vimos muito isso na outra aula. Então isso é fração. Então, nós estamos observando aí uma figura que foi dividida em 10 partes e eu consigo saber quantas partes foi dividida essa figura sem contar. Por quê? Porque eu olho logo para o denominador, porque é ele que diz, vai dizer para quem está olhando, vai me dizer em quantas partes esse todo foi dividido. Então, o denominador, esse número que fica abaixo da barra de fração, ele que diz quantas partes esse todo foi dividido. Então, essa figura foi dividida em 10 partes, tá? 10 partes. Então, ele é o denominador. E quantas partes foram tomadas? Nesse caso aqui, quantas partes foram pintadas? Nesse caso aí, foram pintadas apenas 3. E essa parte que foi pintada, gente, nós chamamos de numerador. Ele numera o que foi pegado, o que foi tomado, o que foi pintado. Não esqueçam, numerador vem de numerar. Numerar o que foi tirado, tá bom? Ok? Como é que se lê essa fração? Se lê 3 décimos. O que mais? O que mais podemos falar sobre fração? Como é que se lê o restante das frações? Como se lê, gente? Tem um jeito especial? Vocês aprenderam, porque vocês responderam lá a avaliação no formulário do Google e olha, se saíram divinamente bem. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Então vamos ficar atentos para a revisão sobre a leitura, tá bom? Vamos lá? Frações. Até o número 9 no denominador. Como é que se lê as frações quando elas têm até o número 9 no denominador? Vamos ver. Aí vocês podem observar que nós temos. O que nós temos aí, pessoal? Nós temos 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Isso porque o numerador é 2, é 3, é 4 e é 5, tá? Mas isso apenas até o 5. Mas já tá faltando, porque eu falei que eu ia mostrar para vocês até o número 9. Continuando. 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Ok.
Até aqui tudo bem, porque nós temos aí sequência dos números naturais de 0 até 9 no denominador. Então eu leio meio, terço, quarto, quinto, são números fracionários. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Mas é só até aqui, professora? De jeito e maneira. E como é que se lê uma dezena inteira? O 10, 100, o 1000. Será como é que se lê? Muito bem, você já respondeu aí. Olha, eu ouvi. Então, como é que se lê? A partir do numeral 9, como se lê? Vamos ver? Eu quero ouvir de vocês. Diga-me, como é que se lê a partir do numeral 9? Vamos lá, vou esperar. Isso, exatamente, é dessa forma aí. Vamos lá? Vamos começar. Nós temos aqui um bolo, né? No meio do pedacinho, foi tirado um pedaço, foi tirado uma fração deste bolo. O bolo foi dividido em pedaços iguais e foi tirado uma fração deste bolo, ok? Vamos ver se você realmente acertou. As dezenas inteiras, que são números quando o denominador é 10, 100, 1000, tem nomes especiais. Por exemplo, quando o denominador é 10, se lê décimo. Então, essa fração que vocês estão vendo aí, se lê 1 décimo. Próximo, mais um exemplo. E quando o denominador é 100, se lê centésimo. E nessa aqui que eu apresentei para vocês, a leitura é 1 centésimo. E quando o denominador é 1000, se lê milésimo. Aí pode ser 1 milésimo, pode ser 2 milésimo, 3 milésimo, tá bom? Então, quando a dezena inteira se lê, se for 10, é décimo. Se for 100, centésimo. Se for 1000, é milésimo, tá bom? Vamos continuar. E como ficam os demais denominadores? Porque nós já vimos de 1 a 9 se lê 2, não se lê 2, se lê meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E o 10 é décimo, o 100 é centésimo e o 1000 é milésimo. Mas ficou uns números no meio aí, né, pessoal? E quando for 11, 12, 25, 200 e etc., como é que se lê? Gente, tem nomes especiais. Nós vamos acrescentar à frente do nome do número uma palavrinha chamada avos. Isso mesmo, avos. Não é ovos não, viu? É avos. Nós já vimos isso lá na aula anterior, mas vamos ver novamente que é para nós reforçarmos nossa aprendizagem. Vamos lá? Como se lê essa fração? Lembra que eu falei para vocês que essa barra de fração ela pode estar assim atravessada ou ela pode estar ao meio, tá? Ou então pode estar com 2 pontinhos de divisão no meio. Então aqui eu leio, é uma fração. 200. Mas 200 o quê? Olha aí como é que se lê. 200 avos. E essa próxima? 5 sobre 100. Como é que se lê? Sobre 11. Eu vou ler 511? Não, eu vou ler 511 avos. Eu vou acrescentar a palavra avos à frente. 9,25. Eu só vou ler 9,25? 9,25 avos. Próxima. 20,15. 20,15 avos. 1,93. 1,93 avos. Ok? Então, observa aqui, pessoal, que depois do 10... você tem o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22. Todos eles nós acrescentamos a palavra avos à frente, tá bom? A gente lê o número normal em cima e abaixo. E aí você acrescenta a palavra avos, tá? Ok? Certinho? Vamos continuar. E agora nós vamos para a nossa atividade, tá? Agora nós vamos corrigir a nossa atividade. Fiquem bem atentos, tá, pessoal? Porque essa próxima atividade... a correção dessa atividade, houve bastantes equívocos na hora da escrita do 4. A pessoa não sabia se escrevia 4 ou quarto. E eu deixei bem claro que o 4, quando ele é numerador, ele é 4. Mas quando ele desce para ser denominador, ele não é mais 4. Ele é quarto. Vamos já ver como é que ficou. Então, meus amores... agora nós iremos corrigir nossa atividade. Esse aqui é o nosso quadro fracionário, tá? Ele foi pedido que vocês preenchessem todo ele, tá? Na semana anterior. E na última semana, na semana passada, vocês me devolveram as respostas. Então, vamos ver quem foi que acertou
o preenchimento desse quadro. Esse quadro fracionário ele é bem simples de ser preenchido, mas ele precisa de muita atenção, porque aqui ele traz, olha, 5 figuras A, B, C, D e E. E as figuras elas estão pintadas. O que se pede, na verdade, é que se preenche com base nesse primeiro exemplo aqui, que foi o exemplo da letra A, da figura A, que é esse triângulo. Então, esse triângulo aqui eu pintei ele de verde, tá? E aqui nós temos aqui, primeiro ele pede nessa segunda coluna as partes pintadas da letra A, que é esta figura aqui. Então, quantas partes foram pintadas na letra A, na figura A? Apenas uma. Então, foi colocada aqui apenas uma. Depois ele pede na próxima coluna total das partes. Ao todo, qual o total? Total significa o todo, tá, pessoal? Toda vez que falar total, lembre-se que está perguntando sobre o todo. Então, qual é o total das partes da figura A? Porque nós estamos na linha da figura A, ok? Então, qual é o total das partes? Então, 1, 2. São 2 ao todo, no total. Foi colocado aqui. Depois ele pede qual fração eu posso formar usando essa parte pintada e essa parte do todo. Então, a gente sabe que o numerador, que é esse número que fica aqui acima, ele representa a parte que foi pintada, que foi tomada, que foi comida e etc. E o denominador, que fica abaixo da barra de fração, esse traço é a barra de fração. Esse aqui é o denominador. Ele representa o quê? O todo. O total em que a figura foi dividida. Então, o total que a figura foi dividida foi em 2 partes. Então, ele é o denominador. Então, ficou 1 sobre 2, ou 1 dividido para 2. E essa figura, se ela tivesse escrita desta forma, também estaria correto, viu, pessoal? Porque a fração a gente escreve dessa forma. Se tivesse escrito desta forma, também estaria correto, tá? Então, essas aqui são as 3 formas de se escrever e representar uma fração, um número fracionário. Que é uma fração? Uma fração é um número que representa a parte do todo. Então, esse 1/2 significa esse pedaço aqui, olha, que foi pintado de verde. Significa que dos 2 pedaços ao todo, do inteiro, foi tirado apenas 1. Ou seja, foi pintado apenas 1. E como é que se lê? Do 1 até, nós acabamos de ver na revisão, que do número 1, a parte do numerador em cima, a parte de cima, que é a parte do numerador, nós lemos normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, o denominador, ele recebe nomes especiais. Do 2 se diz meio, o 3 é terço, o 4 é quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando chega no 10 é décimo. Partindo do 10, chega no 11, é onzeavos, dozeavos, acrescentamos a palavra avos. Então, nesse caso aqui é 1/2. Agora vamos preencher o restante. Então, vamos lá. Como é que se escreve? Letra B. Letra B é essa figura aqui, tá? Essa figura aqui foi dividida em quantas partes? Aqui primeiro pede as partes pintadas. Vamos ver quantas partes pintadas. 1, 2, 3. Vou aproximar mais um pouquinho aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Então, foram 4 partes pintadas, tá? Preenchemos aqui, ó. Agora, pergunta o total das partes desta figura aqui. Qual é o total de partes dessa figura B? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa figura B, ela foi dividida total em 8 partes. Dessas 8 partes foram pintadas, tá? Que é essa parte aqui, apenas 4. Agora, pede para formar fração usando esses números. Quem é o numerador? Vamos colocar logo nossa barra de fração. Quem é o numerador? O numerador é a parte pintada, gente. Sempre é a parte pintada, a parte que foi tomada. 4. E quem é o denominador? O denominador representa o total geral de partes que a figura foi dividida, ao todo, incluindo pintadas e não pintadas. No caso aqui é o número 8, que vai ser o nosso denominador. E como se lê essa fração? Essa fração se lê 4, porque o numerador se lê normal, 4, 5, 6. O denominador, você lê o número ordinal, oitavo, tá? Terceiro, quarto, quinto. Então, aqui é 4 oitavos. Oitavos, que é mais de 1, então é oitavos. A mesma coisa vamos fazer com a figura C. A figura C é esta aqui, tá? Quantas partes foram pintadas? 2. 1, 2. Então, vamos colocar aqui, olha. 2 partes. Observe que nós estamos na linha da figura C. Em quantas partes essa figura C foi dividida? Olha, 1, 2, 3, 4. 4 partes ao todo, tá certo? Então, como é que fica?
Quem é o numerador? A parte que foi pintada, 2. Então, foram 2 pintados. Olha lá em cima, tá vendo? E quem é o denominador? O 4, que é a parte geral, a quantidade geral de partes em que foi dividido esse inteiro. E como é que se lê? 2, normal, o numeral que representa o numerador sempre se lê normal. 2 e o 4 aqui é quarto, 2 quartos. Então, é quartos no plural, porque é mais de 1 quarto, são 2. Foram 2 quartos que foram pintados, então é 2 quartos. Vamos para a letra D. Na letra D, gente, é essa fração, é esse desenho aqui, ó, tá? Ele foi dividido em quantas partes? Em 2. Foram pintadas quantas? 2. O vento aqui tá atrapalhando. Então, essa figura foi dividida em 2 partes, foram pintadas 2. Então, vou colocar aqui o total geral de partes que ela foi dividida, tá vendo? Então, quem vai ser o numerador? Vamos juntar esses dois números aqui e fazer deles uma fração. O numerador é a parte que foi pintada, que no caso aqui desta fração é 2. E o denominador é esse aqui, que é a parte ao todo, é a parte geral, em quantas partes a figura foi dividida, tá bom? Então, não se lê 2, 2, não, se lê 2, meio. Lembra que eu falei que a leitura lá na aula anterior, no vídeo, na minha fala anterior, eu falei que o 2 se lê meio, então 2 meios, ok? Última figura, figura E. Essa figura E, ela foi desenhada, gente, dividida em 4 partes. Mas quantas foram pintadas? Só uma. Então, vamos aqui. Partes pintadas. Vamos escrever uma parte pintada. E partes, total de partes. 1, 2, 3, 4. 4. Aqui, 4. E como é que ficará essa fração, pessoal? Olha só, o numerador é sempre a parte que foi pintada. E quantos foram pintados? 1. Então, 1 vai ser o numerador. E esse 4 aqui será o nosso denominador. E como é que se lê essa fração? 1 quarto. Não é 4, não. Ele seria 4 se ele estivesse aqui acima, se ele fosse numerador. Mas como ele é denominador, se lê quarto. Então, fica 1 quarto. Tá? E é quarto no singular, porque é só 1 quarto, não são 2 quartos. Então, ficou assim o nosso quadro, pessoal, tá? Muita gente acertou, graças a Deus, que significa que vocês aprenderam. Algumas coisinhas nós tivemos que corrigir, mas daqui pra frente a gente vai lá, nós iremos ver muito mais sobre frações, e aí vocês poderão ir consolidando a aprendizagem de vocês com relação a esse assunto, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Cheiro e até a próxima aula.